Bom dia, amigo do YouTube. Estou aqui fazendo esse outro vídeo agora para falar sobre o escurecimento dessas lâminas aqui. Eu andei colocando umas fotos e falando sobre o escurecimento dessas lâminas, mas no vídeo a gente pode falar coisas mais detalhadas, né? A princípio foi essa faca aqui, Saguin, eu pintei ela com uma tinta de alta temperatura, uma tinta preta, 600 graus, né? Ficou bonita, até postei foto dela e o pessoal até elogiou. Mais um amigo, que eu esqueci o nome dele, vou botar depois aí o nome dele, me chamou a atenção para que uma tinta dessa ela pode ter toxicidade, né? Ser tóxica, né? E uma faca de sobrevivência, você tanto corta uma madeira, tanto você corta uma fruta, como você corta até uma carne, né? Seja casca, seja não seja, você corta também. Então ele me chamou essa atenção e foi válido porque eu não tinha pensado nisso, né? Eu sou até agradecido. Então quando eu tinha o percorrete de ferro, e eu não me lembro se ele sugeriu o percorrete de ferro, mas eu tinha, né? Então, como o pessoal usa mais ele, os fuzileiros usam mais eles, esse percorrete, então eu resolvi tirar a tinta, que não foi fácil, né? Porque essa tinta de alta temperatura, ela adere mais do que as outras, né? Mas como é uma chapa lisa, eu consegui raspar com um canete amolado, depois dei a lixa e dei o banho de percorrete de ferro, né? E aproveitei, fiz isso também nessa outra, que é a catingueira, né? E ficou boa, eu gostei. O único defeito do percorrete de ferro, eu não sei exatamente explicar por que acontece isso. Eu desconfio, né? Ele fica nessas áreas aqui, onde pegou mais, eu desconfio, a têmpora, né? Justamente a lâmina, aqui, ó. Eu não fiz têmpora seletiva nessas facas, fiz uma lâmina toda, né? Daqui para lá. Mas ficou essa marca assim um pouco mais escura e um pouco mais clara. O percorrete ele vai sempre dar esse problema. Aqui não é, porque depois você vai bater com essa faca e não tem tinta, não tem efeito químico em lâmina, que você batendo na madeira não arranha e não deixe marca, não adianta. Então não é tão importante, né? Era bom se ficasse toda padronizada, né? Aqui, a mesma posição que ficou desse lado, ficou desse lado aqui. Você vê, justamente a pintura e eu desconfio, né, que quando eu mergulhei no óleo, né, e ficou exatamente a mesma marca. No caso dessa daqui, né. Essa daqui eu me lembro que a lâmina dela ficou toda, então ela não ficou muita mancha. Aqui um pouquinho em cima e aqui também um pouquinho em cima, mas a lâmina toda ela ficou bem escura. Não sei se dá pra ver de perto. Vou tentar mostrar essa daqui, no caso a diferença aqui, né. Olho nu é melhor, né? E aqui bem escuro mesmo, quase com uma pintura de preto, né? Mas essa parte ali do outro lado é a mesma coisa. Essa daqui, a sertaneja, eu tinha feito antes dela, né? E não fiz vídeo com ela. Mas agora que eu estou fazendo, eu vou mostrar ela também. Eu já tinha feito antes delas duas e usei ela nessa última ida ao sertão. Cortei algumas coisas com ela. E a seiva, né, marca, porque não sei se dá pra ver, assim, para balançar um pouco para ver se vocês dá pra ver. A seiva marca e não adianta, porque eu já passei a esponjazinha com detergente neutro, né, dei uma esfregada até meio forte, mas não saiu. Passei o óleo vegetal, depois enxugar e não saiu. Então por isso que não é muito importante que fique, né, nunca fica 100%. E a faca que você vai usar mesmo tem que, né. Essa outra faca aqui eu também escureci junto com essas duas, depois dessas duas, que foi da Santa Fé, né? Cutaleira Santa Fé. Essa é uma faca que depois que eu fabriquei essa aqui, eu pouco uso ela.
Então ela não está, ela é escurecida, mas eu não usei ela. Até levei, por certo, mas não terminei usando. Ela tem um cabo de madeira melhor, e esse vermelho eu botei para diferenciar, só para, né, ela, essa mancha que tem aqui, não sei se dá para ver aqui, é justamente quando entra na bainha. Também é outra coisa que deixa a marca. Por mais que você, né, aí o couro raspa aqui, né, aí o que acontece? Fica todo preto, quando eu pego o couro fica esbranquiçado. Isso aí vai acontecer no jeito. A princípio, antes de eu pintar essa daqui, eu pensei em colocar esse material que tem nessa faca aqui, que foi uma faca construída pelo pedreiro Celso, se não me engano, Daniel. Sei que é Celso mesmo dele, é do Rio Grande do Sul, né? E ele deu esse material aqui, que é um pouco meio ruidoso, né? Mas é muito bom. Eu procurei eu tenho o nome dele anotado, meio complicado, não tem nem nome de tinta, é um nome químico mesmo. E eu não achei aqui na minha cidade loja de qualidade nenhuma. Para ser sincero, nem liguei para Coral, devia ter ligado, mas como não encontrei em loja, na Coral, se eu encontrasse, só iam vender mesmo em bombona, né? E ele falou, depois eu entrei em contato com ele, com o Celso, ele me falou que esse material só é vendido em bombona de 60 litros, né? E para mim é muito, e deve ser bastante caro, né? Mas mesmo assim, você vê um material desse bom, mas você depois de usar essa faca aqui, que já foi bastante pintada, ela tem marcas, né? Não sei se dá para os amigos ver, porque tem vídeo, né? A mesma coisa de olho nu, né? Aqui, né, justamente nessa parte entre o gumo e o dorso, essa parte aqui arranha, né, aqui, ó. E tem nada aqui de madeira, não tem jeito, ela arranha de todo jeito, mas segura mais do que uma tinta comum, né? E protege. Essa faca eu não tive problema de oxidação com ela, essa não, né? Essa daqui também, como foi a primeira que eu fiz de todas elas, não tive também, porque essa história de oxidação é o seguinte: aqui na região é muito úmido, porque aqui na cidade que eu moro, essa cidade ela é 3 metros abaixo do nível do mar, uma cidade muito baixa, e o inverno aqui ele é muito úmido, mas esse ano parece que extrapolou, né? E eu tive problema principalmente com essas 3 lâminas aqui que eu fiz. Elas pipocaram, apareceu muita ponto de ferrugem. Inclusive essa apareceu um ponto redondo aqui de ferrugem, que eu tive que lixar bastante aqui em cima, para poder dar esse material aqui, esse perfluoreto de ferro. E essa outra também foi toda marcada. Isso ela limpa com óleo vegetal, também antes de colocar o óleo vegetal, que eu passei a usar o óleo vegetal também por causa de você cortar um fruto, né? E o óleo vegetal não tem problema. E o W40 que eu tenho também já é umas químicas, né? Mas tanto o W40 como o óleo vegetal, ela pipocou. Não teve jeito. A umidade aqui foi demais. A temperatura oscilou demais. Então eu tive problema com essas 3 lâminas aqui, principalmente. E eu fiz esse escurecimento mais por isso. Algumas pessoas dizem assim, essa faca é melhor escura porque no mato ele entrega a sua posição. Não, eu não sou militar e nem estou me escondendo dentro dos matos ainda, né? Eu não sei, de repente até amanhã eu preciso me esconder dentro dos matos, correr para esconder dentro dos matos, não sei. Mas na realidade aqui eu fiz pensando na manutenção dela, né? No que esse trabalho, se eu, por exemplo, eu viajar e ela ficar guardada, eu vou botar ela, a escada está toda estourada, né? Então, ela assim eu passo o óleo vegetal e guardo, e com certeza não vai acontecer, porque essa aqui foi a prova, né? Essa aqui foi a primeira, eu passei o óleo vegetal e ela não apareceu ponto, tá vendo? Tá limpa, né? Bom, é isso aí. Eu ia falar que eu, como já disse, coloquei no Facebook essas fotos, o pessoal gostou muito.
dessa inclusive, né? Só tava com a tinta, né? Mas aquele medo foi bom eu tirar essa tinta. Se outro detalhe, o rapaz um amigo que me deu a dica de tinta, também ele me deu uma dica de, depois que eu terminar de fazer o banho, eu banhar elas de carbonato de sódio. Eu não sabia disso, até agradeço a ele, para tirar o efeito do perfluoreto. Mais uma coisa que eu aprendo e é bom, né? Inclusive aí me fiz todo, né? Até aqui, né? Sai daqui pra cá. E tá aí. Eu agora vou usar, né? Espero na próxima levar essas duas para usar. Testar, né? Com certeza vai arranhar também, isso é normal, não tem como fugir dessa. E os amigos aí que gostarem, obrigado. E que gostaram desse vídeo, por favor, dá um joinha aí, né? Um gostei aí. E até a próxima. E obrigado por assistir.